Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte de Jesus de Nazaré. Nós vamos então dar continuidade às nossas reflexões, nossos estudos, baseados no livro Jesus Não É Quem Você Pensa. Nós estamos já há algumas aulas estudando sobre a pessoa de Jesus, né? Na semana passada tivemos aí a aula do nosso irmão Mateus. Ele estava no capítulo 3, né? Tá certo? Só para dar uma recordada aqui, capítulo 3, Jesus é o Cordeiro de Deus. E hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 4, né? Eu não vou falar sobre todo o capítulo 4, vou falar sobre parte dele, tá? A primeira parte, e a segunda parte depois o próximo professor vai dar continuidade. Mas o capítulo 4, se você tem o livro, e mesmo que você não o tenha, tá aí, né? O título da nossa aula de hoje. Jesus é amor incondicional, né? Jesus é amor incondicional. E nós vamos, vocês sabem que as nossas reflexões, elas estão baseadas no Evangelho de João, né? E hoje nós vamos falar sobre um episódio relatado lá no capítulo 13 de João, que é um jantar. Mas não foi um jantar qualquer, foi o que nós chamamos de última ceia, né? Jesus ali se reúne com os seus discípulos para celebrar a Páscoa, né? E nesse momento de celebração, nós tivemos aí um jantar, como que a gente poderia dizer? Para os discípulos foi um jantar um tanto indigesto, né? Porque Jesus ali fez uma série de revelações, Jesus falou sobre aquilo que iria acontecer, né? Só que aconteceu às vésperas da paixão do Senhor Jesus, né? Às vésperas da crucificação, então foi muita informação para os discípulos naquela hora, né? Que Jesus falou, olha, eu vou ser preso, eu vou ser martirizado, eu vou ser crucificado, alguém aqui vai me trair, tem um traíra entre nós, né? Tá certo? E realmente foi um momento difícil para os discípulos ali. Tanto que nós vamos ver depois, essa é uma tese, é uma leitura que o autor do livro faz. Ele fala assim, olha, naquele momento que Jesus faz todas essas revelações ali, na última ceia, os discípulos talvez não tivessem naquele momento compreendido plenamente o que ia acontecer. Eles não tinham plena noção de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Claro que eles caminharam com Jesus, eles viram os milagres, eles falaram, olha, alguém que faz o que Jesus faz só pode ser o Messias mesmo, né? Até os fariseus reconheceram isso, né? Pelo menos alguns, né? Falaram, olha, não há como uma pessoa que não venha de Deus faça os sinais que o Senhor faz, né? Tá certo? Mas só depois é que vai realmente cair totalmente a ficha dos discípulos, que eles vão entender plenamente o que tinha acontecido. Tanto é verdade que tem aquele episódio na estrada de Emaús, né? Tá certo? Que o pessoal estava meio cabisbaixo, meio chateado, mais ou menos naquela linha, né? A gente achou que ele era o Messias, mas ele foi crucificado, ele morreu. Parece que não era bem quem a gente pensava que ele era, né? Tá certo? Mas é isso. Então vamos lá. Se você está aí com a sua Bíblia, abra no capítulo 13 do Evangelho de João. E ele diz aqui o seguinte. Eu vou ler na versão NVI. Um pouco antes da festa da Páscoa, no 13, a partir do versículo 1, tá? Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo, algumas versões aparece Satanás, né? Mas estamos falando da mesma pessoa. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Tem algumas versões que falam que o diabo já tinha entrado, né, em Judas, né? Tá certo? Mas eu acho que esse sentido aqui é legal, né? Ele tinha induzido Judas a trair a Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, e aqui Jesus tomou uma atitude assim inusitada para todo mundo, né? Muitos ficaram até escandalizados com Jesus nesse momento. Jesus levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quer dizer, Jesus começou então a lavar os pés dos discípulos, né? E por que isso provocava escândalo para os judeus, hein? Alguém tem alguma ideia desse lavar os pés dos discípulos? Era todo mundo que fazia isso, não? Os servos, né? Os escravos, exatamente. Eu estava lendo a respeito disso e é mais ou menos assim, né? Acho que vocês já imaginam. Inclusive aqui no livro está escrito que o que acontece? As casas não tinham banheiros, né? Tá certo? Era uma outra realidade, bem diferente de hoje. Então não era sempre que as pessoas tomavam banho. Legal, né? Tá certo? Agora, para uma ocasião como essa, para esse jantar, os discípulos tinham provavelmente ido a algum banho público. Os romanos eram experts nisso, né? Banho público, sauna, era com eles mesmo, né? Então eles deviam ter se lavado. Só que no deslocamento até o local onde vão encontrar Jesus, né, as estradas não eram asfaltadas, o pé ficava cheio de poeira. Por isso que Jesus então se inclina e começa a lavar os pés dos discípulos, né? Mas eles já tinham tomado banho. Aliás, essa questão de banho é uma coisa interessante, porque se você eu imagino assim o seguinte, as pessoas não tomavam banho sempre, pelas próprias dificuldades, não ter banheiro nas casas e tudo mais, né? Mas se você está no meio de pessoas que você não tomou banho, mas os outros também não tomaram, você nem se liga nisso, você nem percebe. Para você é uma coisa normal, porque está todo mundo cheirando do mesmo jeito, né? Tá certo? Agora, experimenta você não tomar banho no meio de pessoas que tomaram banho. Isso aí eu vou relatar aqui uma experiência. Tinha um amigo meu, na época que eu fazia faculdade de História, ele também estudava História lá comigo, era Gilberto o nome dele. O que o doido fez uma vez? Eu vou conhecer Machu Picchu, no Peru. E ele foi até Machu Picchu de carona. Olha que doido, ele pegou algumas coisas que ele tinha lá, catou um trem até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e de lá foi caronando, até conhecer Machu Picchu. E depois ele foi voltando, certo? Agora, pergunta se ele tomava banho todo dia. Não tinha como, né? Aí ele relatou para mim que quando ele chegou em São Paulo, ele já estava uns dias sem banho já. Ele falou, quando eu entrei no metrô, voltando para casa, as pessoas olhavam para mim e faziam assim, se afastavam. Faziam assim, ó. Aí que ele se tocou do real estado dele. Então é aquilo que eu falo, né? Quer dizer, se todo mundo ali no metrô não tivesse tomado banho, eu passava batido, né? Mas ele não, estava lá o fedidinho dentro do metrô e todo mundo se afastando dele. Eu falei, você é doido mesmo, né? Mas foi até Machu Picchu, viu? Conheceu tudo lá que ele queria, né? Então é isso. Então, como os discípulos estavam com os pés empoeirados, Jesus então começa a lavar os pés, mas ali não foi só uma coisa de higiene, de boas maneiras. Jesus estava dando lições preciosas ali, né? Para cá. Hã? Opa!
Então tá aí. Amor que serve. Já que nós estamos falando de amor incondicional, primeira parte dessa história, o amor incondicional é um amor que serve. Então tá lá, a Páscoa havia chegado, Jesus sabia que aproximava-se o cumprimento de sua missão, e na quinta-feira ele reuniu os discípulos para comer. E tinha preciosas lições sobre amor para ensinar aos discípulos, tá? Bom, Jesus sabia muito bem quem ele era, né? Vamos lá. Alguém leia aí Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Mateus, vamos lá. Vamos ver aí o que se fala aí sobre Jesus, ou Jesus falando sobre ele mesmo. Observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, em Mateus 28, 20, nós percebemos aqui que a maior autoridade no céu e na terra, quem que é? Jesus. Ele é a maior autoridade no céu e na terra. Quer mais? Alguém leia aí Colossenses 1,16. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha aí, Jesus, nada do que existe teria sido criado sem ele, né? Ou seja, Jesus, como nós já estudamos aqui, Jesus é Deus, né? É o Deus encarnado, é o Deus que se fez carne e que habitou entre nós, né? E é justamente esse Deus que abriu mão de toda a sua majestade, abriu mão da sua posição de rei, de Deus, de Senhor, se fez um como nós e lavou os nossos pés. Lavou os pés dos discípulos, mostrando o quê? A humildade, né? Jesus estava dando uma importante lição aí. Jesus estava dando, olha, nós não vamos ganhar esse mundo, nós não vamos vencer o inimigo por meio do poder, por meio das armas, né? Porque pela lógica humana, o que é mais importante? O poder, né? Sexo, drogas e rock and roll, não é? Como se diz aí. Jesus falou, não é por essa lógica que nós vamos ganhar esse mundo, que nós vamos transformar esse mundo. É com amor, é com doação, é com humildade. Então Jesus estava dando essa primeira lição. Tanto que quando Pedro falou para ele, né, não, o senhor vai lavar meu pé, que isso, de jeito nenhum. Ele falou, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aprenda o que eu estou ensinando. E aí Simão Pedro fala, não, foi mal, senhor, né? Então me lava também a cabeça, o corpo, né? Tá certo? Então tá aí, uma primeira lição que Jesus dá, né? Tá certo? E já que nós estamos falando aqui de lavar os pés, né? Essa questão de lavar os pés, que as pessoas normalmente chegavam da rua com os pés empoeirados, né? Quando o convidado era muito importante, o dono da casa costumava fazer isso. Lavar os pés, né? Para receber, aquela coisa toda. Tá certo? Agora, normalmente essa função cabia aos servos, aos escravos. Tá certo? Era uma coisa assim, subalterna, né? Por isso que os discípulos, quando viram Jesus pegando a toalha, falaram, peraí, que negócio que é esse? Né? É o Messias que vai lavar os nossos pés aqui? Tá certo? Mas Jesus, ele estava então subvertendo essa lógica humana, né? Tá bom? Que é a nossa lógica, né?
Bom, continuando aqui. Aliás, dá uma força aí, pessoal. Obrigado. Tá. Então tá aí, ó. A postura de Jesus provocou espanto. Inicialmente ficou todo mundo espantado com essa atitude. Por quê? Com essa lição, Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar o sentido daquilo que ele faria na cruz. Estava se aproximando a crucificação de Jesus, e Jesus ele quis dar uma lição para os discípulos, falando, olha, entendam o que eu vou fazer naquela cruz. Tá? Oi. Você vai, o desintegrador, pode pegar aí. O sabre de luz, vamos ver. Ele está funcionando, né? O problema é a pecinha atrás dele, né? Eu entendi agora. Já que nós estamos falando aqui da postura de Jesus, que provocou espanto, ele estava querendo mostrar para os discípulos o que ele ia fazer naquela cruz. Vou fazer uma pergunta agora para vocês. Quando eu estava preparando essa aula, eu encontrei uma matéria, uma reportagem, da revista Super Interessante, já de uns anos atrás, viu? E a matéria era a seguinte, vocês já devem ter ouvido isso aí várias vezes, né? Mas aí eles fizeram uma matéria com o seguinte título, Quem matou Jesus? Né? Acho que devia estar perto da Páscoa, quando fizeram essa reportagem na revista. E também eu me lembro que na época que saiu essa matéria, tinha saído nos cinemas aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Quem assistiu esse filme aqui? Então, e a gente sabe que A Paixão de Cristo do Mel Gibson, ele carrega bastante, né? Na questão da paixão de Cristo, do sofrimento ali, do martírio, né? Apesar de que eu tenho para mim de que deve ter sido mais ou menos aquilo, né? Eu acho que Jesus realmente, quando foi para a cruz, ele já tinha sofrido muito, né? Apanhado igual cachorro. Mas o que acontece? Na época que esse filme foi lançado, houve um protesto por parte das autoridades religiosas judaicas, né? Que eles falaram, tem que tomar cuidado, porque esse filme está sendo visto por milhares de pessoas, o filme está tendo uma repercussão muito grande, só que o filme ele acaba resvalando, acaba caindo para o lado do antissemitismo. Então, eles estavam falando, um filme antissemita. Que aí eles pegam aquela passagem que os judeus falam, caia sobre ele, caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos, né? E aí fica aquela coisa, quem matou Jesus foi o povo judeu. Foram os judeus que mataram Jesus, né? Tá certo? Por isso que judeu não é confiável, né? Aí vem aquela história toda, né? Mas vamos lá. Quem matou Jesus? Vamos falar biblicamente e não biblicamente, vai. Porque eu já vou adiantando aqui uma coisa, a matéria que eu li não é uma matéria assim cristã não, tá? Pelo contrário, eles são bem críticos aos evangelhos, a visão tradicional cristã, né? Não era uma matéria pró-cristianismo, não. Bom, primeiramente, eles vão falar assim, quem matou Jesus foi a elite sacerdotal de Israel. Aqueles sacerdotes que mandavam no pedaço ali. Principalmente aqueles que controlavam o templo em Jerusalém, né? Eram principalmente os saduceus, né? Que controlavam ali fariseus, mas os saduceus principalmente. Era a grande elite sacerdotal, né? É verdade isso? Em parte sim, né? Sim. Exato, nós vamos chegar nessa parte. Então, eles falam assim, viu, irmão? O irmão Rai, muito bem colocado. Eles falam assim, olha, foi a elite sacerdotal lá de Jerusalém, tinha os seus motivos para se livrar de Jesus, principalmente se você lembrar daquele episódio de Jesus chegando no templo, derrubando as mesas dos cambistas, né?
fazendo aquele alvoroço todo, né? O templo, a casa do meu pai não é casa de comércio, né? E Jesus expulsa lá os vendilhões do templo, né? Tá certo? Olha, isso aí realmente mexia com o poder dessa elite sacerdotal. Por quê? Eles controlavam os cultos e os sacrifícios que eram feitos no templo, e tudo relacionado a isso. Só que lembra o que acontecia? Por exemplo, na época da Páscoa vinha um cara que não era de Jerusalém, ele vinha de longe para cultuar e adorar lá no templo. Ele tinha que sacrificar um animal. Ele podia trazer o animal? Não. Ele tinha que adquirir o animal no templo. Tá certo? Por exemplo, o cara vinha de uma outra região e ele tinha uma certa moeda, usava um certo dinheiro. Ele tinha que chegar no templo e trocar pela moeda que era usada no templo. Tinha uma certa moeda que só ela podia ser usada no templo. E aí é que vinha a corrupção. Essa história de só poder adquirir o animal no templo, só poder usar o dinheiro que era do templo. Aí os cambistas, os vendedores, eles estavam evidentemente mancomunados com os sacerdotes. E aí vinha a exploração, vinham os preços exorbitantes, né? Então essa elite aí ficou incomodada com aquilo que Jesus fez. Ele falou, peraí, Jesus está mexendo aí no nosso pedaço aqui, no nosso ganha-pão, né? Então, enquanto ele estiver curando o cego, tudo bem, mas não vem mexer no templo, né? Tá certo? Outra postura também, outra hipótese, vamos dizer assim. Quem matou Jesus foram os romanos. Verdade isso? Em parte sim, né? Porque os judeus é aquela coisa, eles queriam condenar a Jesus, mas eles queriam, evidentemente, ver Jesus morto, mas a pena de morte, ela deveria ser executada por quem? Pelo poder instituído lá, que era Roma. Por isso que eles levam para Pilatos, força... Isso. Aí Pilatos fala, não é comigo, manda para Herodes, aí Herodes devolve para Pilatos, né? Aí a gente vê aquele Pilatos meio hesitante, Pilatos deve ter pensado, olha, vamos pensar como um procurador romano, que era Pilatos. Ele deve ter falado assim, olha, isso aí é um problema dos judeus, é um problema lá das leis que eles seguem, do Deus que eles seguem. Esse Jesus é eu não vejo culpa nesse Jesus, porque ele deve ser um lunático, é um cara que se acha Deus, entendeu? É um doido. Pilatos, oi? Sim, então Pilatos pensou, vou condenar esse cara para quê? Dá umas açoitadas nele, dá uma bela sova nele e solta. Mas aí, a gente sabe que houve, por parte da elite sacerdotal, principalmente essa forçada para Jesus e para a cruz mesmo, né? Eles queriam se ver livres dele. Então é verdade que os romanos também mataram Jesus? Sim, é verdade, porque o que interessava para os romanos? O que interessava para os romanos, no final das contas, era que houvesse estabilidade, ausência de conflitos maiores e que os impostos continuassem, né, sendo drenados para Roma. Então eles queriam estabilidade, eles não queriam confusão. Se Jesus estava causando confusão, vamos dar um jeito nesse Jesus, né? Tá certo? Outra hipótese, quem matou Jesus? O povo judeu. Foi o povo que pediu a cabeça dele. É verdade? Em parte também. Por quê? A gente sabe que o povo judeu, muitos inclusive comprados pelos sacerdotes, estiveram lá no julgamento falando, solta Barrabás, Barrabás é o cara, né? Tá certo? Crucifica Jesus. Então, o povo também preferia. Vamos lá, eu acredito que o povo preferia a ideia de uma luta armada contra Roma do que um pacifista como Jesus. Tá certo? Então eles falaram, condena esse cara, vamos nos livrar desse encrenqueiro. Tá? E a última hipótese seria que Jesus mesmo, né? Jesus mesmo teria voluntariamente... Bom, é que a matéria que eu li é aquilo que eu falei, não é uma matéria cristã. Então eles falam que Jesus até involuntariamente acabou se tornando um mártir. Né? Jesus
acabou sendo martirizado. Mas no final das contas, é claro que a gente tem que se ater às Escrituras, apesar de toda essa coisa que se fala aí, né? E é bom a gente lembrar aqui uma coisa, né? Uma coisa interessante. Por muito tempo, muita gente não acreditava na figura de Jesus, né? Tá certo? Muitos no passado diziam, olha, Jesus é uma figura que surgiu aí na Bíblia, por aqueles que acabaram acreditando, que o seguiram, mas historicamente, né, não há evidência sobre esse Jesus, né? E a gente sabe que isso daí é balela, porque já você pode não acreditar em Jesus como Messias, né, como Salvador, como Cristo, ungido do Senhor, mas enquanto figura histórica, não há mais dúvida, né? Tanto que você tem, quer ver aqui o nome do cara? Tá aqui, ó. Fora da Bíblia, fora dos evangelhos, e é bom a gente lembrar que até os evangelhos apócrifos, né, aqueles que não entraram na Bíblia, falam de Jesus, né? Tá certo? Só que eles têm uma pegada um pouco diferente, né? Eles acabam indo mais para a heresia, né? Mas tem dois indivíduos aqui, um historiador judeu chamado Flávio Joséfo e um historiador romano chamado Cornélio Tácito. Esses dois caras, eles fazem menção a Jesus e aos acontecimentos da Palestina naquela época. E eles falam da crucificação, falam de Pilatos, né? Então não é só na Bíblia que você tem evidências históricas de Jesus, tá bom? Mas vamos lá. E inclusive, falando nisso, eu estava lendo na Bíblia de Estudo, que há pouco tempo atrás, não faz tanto tempo não, acho que vocês devem ter visto isso, numa escavação lá em Israel, eles encontraram, porque lá em Israel, onde você escava, você encontra alguma coisa, né? Porque é uma terra muito antiga, né? Então o que acontece? Eles estavam escavando, mas parece que não era nada ligado à arqueologia, era uma outra, ia ter algum empreendimento, alguma coisa. E eles encontraram alguns ossários, né? Essas caixas que guardam ossos, né? E um ossário estava bem mais enfeitado, sabe aquele ossário que você vê que não é de um cara qualquer? E estava a inscrição lá, que era de José Caifás. Aí eles foram pesquisar, ao que tudo indica, é aquele Caifás mesmo, que era o sumo sacerdote da época de Jesus. Que Caifás era sobrenome, né? Parece que o nome dele era José Caifás. Encontraram o ossário do homem, né? Então, quer dizer, historicamente, não se sustenta, né, essa coisa de que a Bíblia é ficção, né? Tá certo? Você pode não acreditar na parte espiritual, né? Mas quanto à história... Mas vamos lá. A gente está fazendo essa pergunta, quem matou Jesus? E eu acho que todas as respostas, de certa forma, todos esses que nós citamos, de certa forma, colaboraram para isso. Mas vamos ver o que o próprio falou sobre isso, né? E o Rai já apontou para isso aí, quer ver? João capítulo 10. Vamos lá. Lá no verso 17 e 18. Alguém leia sobre isso aí. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Tá. Então percebeu aqui? Olha o que Jesus está falando. Meu Pai me ama. Ele mesmo declarou, estou vindo do Pai. Eu vim do Pai, estou voltando para o Pai. Né? E eu dou a minha vida para retomá-la. Eu dou a minha vida e eu tenho o poder de retomá-la, né? Então, Jesus ele foi para a cruz o quê? Voluntariamente. Jesus ele veio para isso. Ele sabia que essa era a missão dele, tá? Tanto que tem a gente sabe que tem uma parte lá no Getsemane que Jesus ele... Aliás, é interessante, essa matéria que eu estava lendo é super interessante.
Eles pegaram essa passagem que Jesus está lá no Getsêmani, que Jesus se joga no chão, que fala, Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível, tal. Jesus estava vivendo momentos ali de terror, né? Porque ele sabia o que seria a cruz, né? Tá certo? Então a revista ela trata isso aí dizendo que Jesus era um Messias indeciso. Ele não sabia ainda se ele ia para a cruz. Não é bem assim, né? A gente sabe que naquele momento Jesus estava em grande agonia, em grande sofrimento. E vocês sabem que aqui no livro, se você tem o livro e leu, cadê o nome da doença aqui? Ou da patologia, quer ver? Não é bem doença, mas é um fenômeno que ocorre. É possível a pessoa suar sangue, sabia? Não é só Jesus, não. Tem um nome aqui, agora não estou encontrando. Mas o que acontece? Diz que se o ser humano ele for submetido a um estresse muito grande, a uma agonia muito grande, pode acontecer dele suar sangue. Então o pessoal fala, Jesus suou sangue, nossa, mas que exagero, né? Da onde que os caras inventaram isso, mas é verdade, tá? Era possível isso acontecer sim. Se você for pela medicina, né? O nome é Isso. hematidrose. Repete aí no microfone. O nome é hematidrose. Isso pode acontecer. Provavelmente foi esse fenômeno que aconteceu com Jesus, né? Tá certo? Ao suar sangue. Ok? Então tá aí, ó. Vamos lá. A postura de Jesus de lavar os pés provocou espanto. Só que com essa lição, Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar os discípulos. Primeira coisa, tá lá, ó. Filipenses 1:6. O sangue de Jesus nos perdoa, purifica e permite que nos relacionemos com Deus. O nosso Deus é assim. É um Deus que o tempo todo busca o quê? Relacionamento. Ele quer se relacionar conosco, tá? E aí, o sangue de Jesus nos perdoa, nos purifica, nos lava. Por isso que quando Pedro chega para Jesus e fala assim, não, imagina, o senhor é que é o mestre, o senhor vai lavar meus pés? De jeito nenhum, eu que deveria estar lavando o seu, né? Aí o que acontece? Jesus fala, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E aí Pedro fala, mas eu quero então que o senhor me lave por completo. E Jesus fala, você já está limpo, né? Ou seja, é o sangue de Jesus que nos lava, que nos purifica de todo o pecado, tá? Então tá aí, não há pecado que não possa ser perdoado por Jesus. Alguém pode ler 1 João 1:9? Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Só o sangue de Jesus pode nos purificar, pode nos perdoar de toda injustiça. Escuta, olha o que está escrito ali. Não há pecado que não possa ser perdoado por Jesus? Verdade isso? É, isso mesmo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus mesmo falou uma vez isso aparece nas Escrituras, que o único pecado que não será perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente entende essa blasfêmia contra o Espírito Santo como o quê? É aquela pessoa que ouve de Jesus a vida inteira, né? E ele sempre resiste ao Evangelho. Ele resiste à Boa Nova. Ele não aceita a palavra de salvação que vem do Evangelho. Ele, digamos, de uma forma persistente e constante, ele rejeita esse Evangelho. Isso seria o que a gente entende como blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá certo? Agora, voltando aqui, realmente não há pecado que não possa ser perdoado por Jesus. Mas agora vamos pensar em termos práticos. Vamos aqui para a nossa vida prática. Eu estava lembrando aqui de um fato, eu até já citei isso daqui numa aula minha. Eu vou citar de novo. Olha como essa questão é complicada, né? Como que nós, como humanos, a gente é falho, né? Eu lembro que há pouco tempo atrás, não faz tanto tempo assim,
o que acontece? Lembra do Guilherme de Pádua? Lembra dele? Ele cometeu um crime bárbaro, né? Ele e a namorada, que hoje virou advogada, não é isso? Ela estudou direito, né? Esse pessoal estuda direito também, eu acho que é para pegar as brechas na lei, né? Para se defender também. Aí o que acontece? O Guilherme de Pádua, ele cometeu o crime que cometeu, certo? Cumpriu parte da pena, depois foi solto, se converteu e virou pastor, né? E eu me lembro de, outro dia, o pastor lá da igreja da Lagoinha, como que é o nome dele? O Valadão Pai, né? O Valadão Pai veio a público e falou, olha, acabou de morrer. Ele acabou de morrer, acabou de partir. E aí depois ele deu uma declaração dizendo assim, olha, ele era uma lagarta. Uma lagarta que virou borboleta, que foi transformado, que foi perdoado, né? E eu lembro que essa declaração dele na época provocou as mais diferentes reações, né? A maioria delas negativa, né? Mas falou, que perdoado que nada, um cara que cometeu um negócio desse, né? Que lagarta que era essa, né? O pessoal começou a, entendeu, né? Então eu pergunto para você, e pecados como esse, Jesus também perdoa? Perdoa? Jesus perdoa. E a gente, será que perdoa? É difícil, né? Tem coisas que a gente ali... A gente tem aquele senso de justiça nosso. A gente fala, não, isso aí não tem perdão. Esse cara não dá para perdoar, né? Mas Jesus fala que perdoa, né? Inclusive um cara como esse. Não é complicado isso? Se ele se arrependeu. E se Jesus falasse assim, vocês também têm que perdoar ele, porque eu perdoei, né? E Jesus fala isso, não fala? Né? Vocês têm que perdoar, porque eu primeiramente perdoei, né? Mas olha como é que é complicado isso. Complicado, né? A gente tem que pedir misericórdia, né, para Deus, para a gente entender certas questões, né? Para a gente lidar com isso. Tá certo? Oi. Opa. Eu nem perguntei ainda. Você nem perguntou, mas eu já estava mexendo. Não é por sua causa, não. Pode falar. Além de chegar atrasada, ainda fico causando. Não, mas tudo bem, vamos deixar para lá isso aí. Deus perdoa. É verdade. A irmã Socorro matou a pau. Pode falar. Nessa questão do de Pádua, a gente, eu pelo menos, tá? Quando fazia capelania prisional, a gente entrava dentro dos presídios e dentro da própria Fundação Casa, e você tinha que fazer o ID. Sem questionar. Muitas vezes você nem sabia o crime que as pessoas cometiam, porque era uma regra, né? Você está lá para trazer a palavra, para acalmar o coração da pessoa. Então, Nunca perguntar sobre o fato, né? Então. Sim. Porque a mente humana, né? O ser humano, ele tem realmente esse bloqueio, né? Em relação ao perdão. O que é mais fácil, né? Você pregar, sabendo que a pessoa cometeu um pecado, mas você está ali fazendo o seu ID, a sua missão, né? E não é todo mundo que topa fazer capelania prisional e nem Fundação Casa. É difícil. É difícil, muito. Então, ó, a grande lição que Jesus estava dando aqui aos discípulos... Oi, quer falar? Eu estou procurando a sonoplastia. Ah, sim. A grande lição que Jesus nos deixa aqui, ele não deixou essa lição só para os discípulos naquela ceia, mas para a igreja. Está aqui, ó. Assim como os discípulos não poderiam comer sem lavar os pés antes da refeição, tá? Eles não poderiam se relacionar com Deus se Jesus não os lavasse completamente por meio do seu sacrifício, né? Essa era a grande lição que Jesus estava dando, tá? Jesus estava dizendo, olha,
lavar o pé antes das refeições é correto? É correto. É de boa educação? É de boa educação. Mas, para se relacionar com o Pai, tem que se lavar completamente e se lavar com o sangue de Jesus, tá? Então esse é o amor que serve. Amor à mesa. O amor incondicional também é esse amor à mesa. Em João 13:2 temos um momento conhecido como a última ceia. Ela nos apresenta uma mesa composta por pessoas o quê? Imperfeitas na presença de um Deus que é perfeito. Esse jantar de despedida foi um tanto indigesto. Olha, essa questão da mesa é importante, por quê? Imagina a última ceia. Aquela mesa, aqueles homens reunidos ali com Jesus. Ali você só tinha o quê? Pessoas o quê? Falhas, imperfeitas, pecadoras, na presença de um Deus que é santo, que é perfeito, né? E isso serve para nós também, tá certo? Nós somos como aqueles discípulos. Nós somos como esses homens. Somos imperfeitos. E mesmo assim somos convidados à mesa por esse Deus perfeito. Por esse Deus que nos purifica de todo pecado. Mas o que Jesus falou? Venha sentar na mesa comigo, mas se lave primeiro, se purifique primeiro, né? Porque Deus não convive com o pecado, não é isso? Tá certo? Mas olha como esse simbolismo, né? É forte, né? Esse Deus perfeito, esse Deus majestoso, criador de tudo, reunido com pessoas imperfeitas e ainda lavando os pés delas, né? Tá certo? Só Deus mesmo, né? Para amar a esse ponto, tá certo? E ali fala, pessoas imperfeitas. Todos nós somos imperfeitos, sim ou não? Você pode não ser um Guilherme de Pádua, né? Graças a Deus, né? Você pode não ser um Guilherme de Pádua, mas e aí? Você tem méritos próprios para chegar diante de Deus? Ó Deus, eu fui na igreja a minha vida toda. Ó Deus, eu sempre comemorei o Natal, né? Tá certo? Eu participava da cantata na igreja, né? Não cantava muito bem, mas já estava ali dando uma força, tal, né? E olha, a minha vida inteira eu guardei o sábado. Guardei o sábado, Senhor. Então, ó, meu currículo aqui é bom, hein? Dá uma olhadinha no currículo aí, vê se não, né? A gente sabe que por méritos próprios, né? A gente não tem mérito diante de Deus. Nós somos imperfeitos, tá? Que amor é esse? Somente, aliás, uma outra pergunta aqui interessante. Olha o que diz aqui em João 10:18. Acabamos de ler, né? Agora há pouco. Eu vou ler do 17 de novo. Eu dou a minha vida para retomá-la. O Pai me ama. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Escuta, e tem uma outra passagem em que Jesus se compara à porta das ovelhas, né? Jesus fala, olha, entrem pela porta das ovelhas. Porque a ovelha, ela ouve o pastor, ela conhece a voz dele. E ele a segue. Aquele que não entra pela porta, mas pula o muro, ou corta a cerca para entrar, esse é salteador, esse é ladrão. As ovelhas correm porque não conhece a voz dele, né? E o que Jesus fala, todo aquele que o Pai me dá, né? Ninguém poderá arrancá-lo da minha mão, não é isso? Eu pergunto agora, uma vez salvo para sempre? Podemos perder a salvação? É outra pergunta, né, daquelas, né? Podemos ou não perder a salvação? Alguns dizem que sim, né? Você quer ver? Vamos lá. Eu encontrei isso daqui, ó. Argumentos a favor da segurança da salvação. Uma vez salvo, e acabou a situação, c'est fini. A Bíblia é o fundamento. A Bíblia ensina que a salvação é um dom de Deus.
recebido pela fé em Jesus Cristo. E que Deus é fiel em cumprir suas promessas. Verdade. Salvação é um dom de Deus. Não vem das obras, não vem da gente, né? O Espírito Santo como selo, né? Todo aquele que recebe Jesus, ele é selado pelo Espírito Santo, né? Tá certo? E a salvação é uma obra completa de Deus. Quando Jesus falou ali, está consumado, o que Jesus falou? Tudo que tinha que ser feito, está feito. A obra da salvação está completa, né? Não precisa nada mais ser feito depois da cruz, né? Ok? Só que tem gente que tem uma perspectiva contrária a isso. Eles falam assim, ó. Algumas interpretações enfatizam a importância da perseverança na fé e do cumprimento de boas obras como condições para a manutenção da salvação. Não adianta você falar, eu sou salvo por Jesus, glória a Deus, eu vou assim até o final. Mas de repente a sua vida, eu estou vendo como que eles argumentam, mas de repente a sua vida, ela não manifesta boas obras, ela não manifesta frutos, né? E você não persevera na fé. Você é um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, sei lá, né? Essa do crente Raimundo é triste, hein? Desculpa aí, foi mal, eu deveria... Essa é velha do crente Raimundo, né? Mas é verdade, um pé na igreja, um pé no mundo e tal. E aqui, ó. Oi? Como assim? Ah, o crente agente secreto, né? Tem vários, O pessoal às vezes está na escola e fala, olha, ele é crente. Eu falo, quem? Pô, disfarçou bem, hein? Tá certo, vamos lá. Aí uma vez, eu já escutei isso na escola outras vezes, né? Eu fico às vezes preocupado. O pessoal fala assim, você não é igual a outros crentes que eu conheci. Aí eu fico assim, ó. O que será que ele quis dizer com isso? Que eu sou um crente meia boca e os outros são melhores, né? Ou, sei lá, quando o pessoal fala isso, eu falo assim, obrigado, né? Ó, é o seguinte, e quem defende que a gente pode perder a salvação, também fala que existe a possibilidade de afastamento de Deus. Ou seja, embora a salvação seja um dom, é possível que o crente se afaste de Deus vivendo em pecado e negligenciando sua relação com Ele. O que pode gerar consequências espirituais. E aí, como ficamos então? Então, exatamente. É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. Você quer ver? Olha o que diz aqui. Eu concordo com o irmão. Olha o que diz aqui na minha Bíblia de estudo. Eu estou de Bíblia de estudo nova, tá? Tô chato hoje. Eu acabei comprando uma nova Bíblia de estudo, acho que é a 10ª já. É que eu vi uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Estudo Rota 66, baseada lá nos estudos do Luiz Saião, né? E eu falei, não, eu vou comprar essa Bíblia. E comprei, né? E aí, muito bom. E olha que legal, ele fala assim, ó, aqui nos estudos dele, ele diz assim, podemos levar uma vida moralmente mais livre, uma vez que estejamos com Jesus, já que ninguém pode nos tirar de suas mãos? Isso está no versículo, quer ver? Está aqui mesmo, é que eu não tinha achado, quer ver? Versículo 28, olha o que Jesus fala. Eu lhes dou a vida eterna, é no 10:28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um, né? Então, a pergunta aqui é a seguinte: se você teve um encontro com Jesus, se você disse que foi salvo por Jesus, você pode levar uma vida moralmente mais solta, né? É mais ou menos, a Bíblia fala sobre isso, não é Paulo que fala sobre isso também?
Ele fala, quer dizer que porque a gente está salvo, a gente pode enfiar o pé na jaca e pecar à vontade? Não, né? É mais ou menos aquela história, né? Quer dizer, como que é? Onde abundou a graça, não, abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, vamos pecar porque a graça vai resolver tudo, né? A graça apaga tudo, né? Esses dias eu comprei uma bisnaga lá para arrumar um negócio no piso, chama Repara Tudo. Então, ó, a graça repara tudo, né? Vem na bisnaga. Não. Então, não é assim. Aí, olha que legal o comentário aqui do Saião. Até mesmo as melhores doutrinas bíblicas, como, por exemplo, a segurança eterna, podem ser manipuladas por gente mal intencionada. Gente mal intencionada é o que mais tem, né? É verdade que, uma vez com Jesus, estamos seguros com Ele e Ele nunca nos abandona. Ponto, né? Isso é fato. Mas o Novo Testamento também apresenta, junto à ação soberana de Deus, a ideia da responsabilidade humana, né? Essa coisa de, Deus é que manda, Deus é que sabe. Não, a nossa responsabilidade também existe e somos sempre chamados para a responsabilidade. Portanto, aquele que pensa que, por estar ao lado de Jesus, pode fazer o que quiser, viver da maneira como quer, precisa se perguntar se realmente está ao lado dele. Exatamente. Pois esse não é o raciocínio de quem experimentou a graça de Deus e foi salvo de verdade. Escuta, se você foi salvo de verdade, se você teve uma experiência genuína com Deus e está num processo de mudança de vida, num processo de santificação, é o que ele está falando aqui. Você vai ver as coisas diferentes, você vai pensar diferente. Vai ter uma renovação da mente, né? Tá certo? Agora, essa coisa de, porque eu aceitei Jesus, eu posso viver como eu quero, isso já é um sinal de que fica aquela pergunta, você aceitou Ele mesmo? Sim. Você realmente foi salvo por Ele? Né? Então tá aí. Isso aqui é perseverar na fé, perseverar nas boas obras. Claro que isso é consequência da nossa salvação, né? Tá certo? Mas, cuidado, né? Quando a gente fala assim que a gente é mais santo porque faz mais boas obras, né? Essa não é a tônica do Evangelho, né? Nós não evoluímos espiritualmente por meio da caridade, né? A caridade é uma consequência. Aí é a questão da meritocracia, é complicado isso. Então tá aí, ó. Que amor é esse? Somente depois da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos compreenderam o significado espiritual de tudo o que Jesus havia dito na última ceia. Contrariando a lógica humana, Jesus honrou Judas, mesmo sabendo da traição e profunda dor que ele lhe causaria. De novo, que amor é esse? Né? Escuta, leia lá em João, no episódio da última ceia, tem um momento que Jesus fala na ceia, né? Alguém aqui vai me trair. Só que é mais ou menos aquela história. Quem estava na ponta da mesa não ouviu direito, né? Quem estava perto de Jesus ouviu. João, por exemplo, que estava reclinado ali. Tanto que Pedro faz um sinal, né, para João. Pergunta para ele aí, quem que é? Quem é o traíra aqui? Né? Aí Jesus fala, olha... Só que é aquilo que eu falo, naquele momento os discípulos não caiu a ficha totalmente, né, deles, né, para entender tudo que estava rolando ali. Mas Jesus ele faz o quê? Ele pega um pedaço de pão, molha no molho e oferece para Judas. Escuta, vocês sabem que isso daí, na cultura judaica, era uma honra. Jesus ali, ele estava, digamos assim, sendo como que eu poderia dizer? O anfitrião do jantar. Ele oferecer um bocado de pão molhado para alguém, isso era uma honra. E para quem que ele oferece? Para Judas, né? Ou seja, ele já sabia que ia ser traído por ele. Jesus sabia de todo o sofrimento que esperava ele, e ainda assim ele honra Judas. Não é um amor incondicional? E é assim conosco, entendeu? Nós somos como Judas, nós não merecemos nada, e ainda assim ele nos honra. Ainda assim ele nos dá o bocado de pão. Tá certo? Então tá aí.
Aliás, falando em Judas, eu estava lendo também uma matéria dizendo assim que, você quer ver? Existe como que eu posso dizer assim? Existe um movimento que já vem de um certo tempo para reabilitar a figura de Judas, né? Tá certo? Então, porque na visão tradicional nossa, baseada nas Escrituras, sabemos que ele traiu Jesus, tá? Apesar de que eu tenho para mim, uma coisa interessante que eu estava lendo aqui na Bíblia, de estudo, que diz assim, as pessoas elas podem ser o quê? Possuídas por demônios, por espíritos imundos. Só que você percebeu essa passagem aqui da última ceia? Que fala que Satanás entrou em Judas? Parece que é a única passagem da Bíblia e do Novo Testamento que fala que o próprio Satanás entrou em alguém, ou tomou alguém, né? Ele sempre mandava os ajudantes, né? Vai lá, entra naquele ali, né? Mas não, em Judas parece que o próprio Satanás esteve ali, né? Apesar de que a Bíblia aqui, NVI, ela dá a entender que Judas foi induzido, né? Por Satanás, né? E você pode até pensar também que Judas Satanás entrou, né? Porque ele permitiu também, né? Sim, Pedro tentou induzir Jesus a não ir para a cruz, né? Ele falou, Jesus, ao invés de ir para a cruz, vamos lá para o Mediterrâneo, vamos para a faixa de Gaza para tomar uma praia, né? Tomar um sol, né? Então, a gente fala muito de Judas, e não tem como não falar, porque foi ele que entregou Jesus, né? Mas e Pedro, né? Pedro negou, tá certo? E os outros discípulos? Algum ficou para assistir o julgamento de Jesus? Turma correu, pé na tábua. Cada um foi se esconder onde dava. Todo mundo fugiu, que estava com medo de ser preso junto. Sim, é complicado. Mas eu acredito que Judas, ele, como cada um de nós, ele acabou cedendo, né, a Satanás. Ele teve, digamos assim, eu acredito que na tentação que ele sofreu, ele teve a possibilidade de não entregar Jesus, né? Ele era o tesoureiro, não era, da turma? Isso mesmo. Ele dava com a bolsa, né? Apesar de que, não podemos esquecer que ele foi escolhido pelo próprio Jesus para ser um dos discípulos, e não era qualquer um que lhe dava com a bolsa da turma, né? Com o dinheiro do grupo, né? Ele não era um Zé Mané, não. Mas o que acontece? É o que eu estava falando. Existe um movimento para tentar reabilitar a figura de Judas, que diz assim, ó, vocês sabem que em 1978, recente, né? Historicamente recente, 1978 foi ontem. O que acontece? Em 1978 encontraram lá no Egito um evangelho, ou um manuscrito antigo, né? Que é o evangelho de Judas, tá certo? Ele está escrito em copta, que é uma língua egípcia lá, e ele foi datado mais ou menos do século II depois de Cristo. Ele foi escrito bem tardiamente em relação aos evangelhos que entraram na Bíblia, tá? E lá nesse evangelho de Judas, o tratamento que eles dão para ele é diferente. O evangelho mostra Judas como a pessoa mais próxima de Jesus, o grande amigo de Jesus dentro do grupo. Era ele, né? E Judas, ele mais ou menos pensou o seguinte, ele falou, peraí, Jesus, com o poder que ele tem, com os milagres que ele faz, imagina se esse cara inicia uma rebelião, né? Não vai ter para ninguém. Então ele teria procurado os sacerdotes para entregar Jesus, entre aspas, no sentido de colocar Jesus em contato com os sacerdotes, para que Jesus os convencesse a liderar uma rebelião. Quer dizer, aqueles sacerdotes que ganhavam a vida com o templo, difícil, né? Mas tem essa visão de Judas hoje, né? Judas não foi um traidor, Judas era um amigo. Ele quis dar um empurrãozinho para ver se Jesus assumia a rebelião ali contra os romanos, entendeu? Tem essa questão.
Ah, ele pegou dinheiro porque, sei lá. Vamos lá. Vai. É. E por que que os judeus eles tinham tanta dificuldade também, até hoje tem, né? De aceitar Jesus como Messias, né? Como Messias prometido no Velho Testamento. O que que os judeus pensavam da cruz, hein? Eu fui ver isso aí. Quer ver? Alguém leia aí, Deuteronômio 21, 23. Deuteronômio 21, 23. Olha o que diz aí sobre a cruz. Posso ler? Quem vai ler? Pode ler, por favor. 21, 23. É. Não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Maldito é aquele que vai no madeiro, né? Maldito é aquele que morre desse jeito. E pior, né? A gente sabe que para os romanos, então, a crucificação era a pena capital, né? Ela era aplicada só para os piores criminosos, não é isso? Então dá para a gente entender por que que a cruz, desde aquela época, também é um escândalo, né? Para os judeus, maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Para os romanos, então, se estava na cruz, coisa boa não era. Era um bandidão mesmo que merecia estar lá. Tá? Então, os judeus, eles associam a cruz a uma morte violenta e humilhante. Tá? Então, muitos não aceitam até hoje isso. Eles têm aquela visão do, como a gente já falou aqui, do Messias triunfante, né? O Messias comandante militar, aquele que vai vir arrebentando. Então, os orientais também tinham essa mesma dificuldade, professor, porque lá no Japão, principalmente no Japão antigo, eles, todos que eram crucificados eram bandidos assim, mais perversos que tinham lá. Eles tinham muita dificuldade de aceitar Jesus por conta disso. No Oriente também não era muito diferente, não. Aliás, eu não sei se vocês já assistiram, ou viram uma parte, pelo menos, daquela... Tem uma série chamada Shogun. Não sei se é Shogun ou Shogun que fala, né? Que fala... É uma história que se passa no Japão medieval, né? É uma série antiga, lá dos anos 80. Lembra daquele ator Richard Chamberlain? Bom, agora eu fui longe, né? O Richard Chamberlain já morreu, para quem não sabe, viu, infelizmente. Mas o Richard Chamberlain era um galã, né? Ele era tá certo? Um símbolo lá, hollywoodiano e tal. E a série é com ele faz um dos personagens principais da série. E a série é muito boa. Ela é um retrato do Japão no século XVII. E ela foi refilmada agora há pouco tempo, viu? Saiu uma nova versão dela. A versão antiga é melhor, na minha opinião. Mas a versão nova também é muito boa. Eles mostram o Japão do século XVII, e naquela época, no Japão não havia cadeia. A cadeia não era um lugar para você ficar por um tempo para se recuperar, não. A cadeia era só um lugar que você ia para aguardar a execução. Né? E os criminosos eram mortos crucificados. Tem uma parte lá da série que mostra os caras sendo crucificados lá, entendeu? Complicado isso aí, né? Por isso que o pessoal tinha essa resistência de aceitar um Deus de cruz, né? Tá? Então, ele honrou. E, para terminar agora, o amor incondicional de Jesus é um amor que se entrega. Após o jantar, eles foram para um jardim chamado Getsêmani. Nesse lugar, o sofrimento de Jesus chegou ao ponto de ele suar sangue, como já falamos aqui. Jesus se fez homem e sofreu de maneira que não somos capazes de imaginar. É por isso que ele entende a nossa dor e ama cada um de nós. Olha, eu sei que o que eu vou falar agora parece clichê, você já deve ter ouvido falar disso, mas é uma verdade, né? Se Jesus sofreu o que ele sofreu, né? E a gente pode imaginar o que foi uma morte de cruz dessa, né? Ele entende a nossa dor.
Ele é capaz de nos entender as nossas dores mais profundas, tá certo? Porque ele passou por algo assim também. Ele foi um ser humano. Ele se fez um ser humano. Totalmente Deus, totalmente homem. Mas ele, se fazendo ser humano, ele passou pelas dores dos seres humanos. Esse é um Deus que tem a capacidade da gente se identificar com ele, né? Porque ele foi um de nós. É diferente, por exemplo, das visões de deuses, onde é você aqui, Deus lá em cima, Deus é uma força, uma energia, é algo que está muito acima, né? Esse Deus não. Esse Deus, ele é esse Deus que está muito acima, mas ele também está perto. Ele também veio. Ele se fez homem, ele sofreu na cruz. Então, você está sofrendo, saiba que Deus, ele entende a sua dor. Na pessoa de Jesus, ele entende a nossa dor e ama cada um de nós. E nos ama de forma o quê? Incondicional. Ele nos chama para a mesa. Eu estou lembrando daquela parábola, né? Como que é? Que Jesus contou que o Senhor fez uma mesa belíssima, convidou pessoas para o jantar, para o evento, e um falou, não, eu vou viajar, eu comprei uma terra nova, preciso lá ver. Eu comprei uma junta de bois, eu tenho que analisar. E foram rejeitando. O que ele falou? Vai pelas ruas aí, pelos becos, e vai trazendo, que eu quero essa mesa cheia. Né? Vai pelas ruas e convida quem vocês acharem. Né? Oi? Isso, a gentalha foi convidada. Né? Venha, tesouro. Então, o que acontece? Esse é o nosso Deus. Esse Deus que nos convida para a mesa com todas as nossas imperfeições. Tá? Então, é um amor que se entrega. E agora, na nossa conclusão, está aí. Mesmo sabendo que seria traído e abandonado por seus discípulos, Jesus amou aqueles homens até o fim. Assim como ama cada um de nós, apesar de quem somos. E aí, eu peguei uma frase que aparece aí no capítulo, do Max Lucado, que diz assim, o que prendeu Deus a uma cruz não foram os pregos, foi o quê? O amor. O amor o prendeu na cruz. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos ama de forma incondicional. Tá bom? Olha, essa é a primeira parte do nosso estudo. Vai mais ou menos aqui, quer ver? Deixa eu dar uma olhada, até a página... Eu tenho o livro em letra grande, viu? Eu imprimi, eu devia ter feito isso. Mas o Guilherme mandou o link, né? Tá aqui, até a página 72. Hoje nós fomos da 63 até a 72, tá? Próxima aula vai ter a continuidade desse capítulo 4, tá bom? Gente, alguma pergunta? Uma colocação, um comentário final? Eu estou acabando, acho que até mais cedo hoje, né? 11h20. Não sei se a galinha já assou. Será que eu terminei antes da galinha assar? Oi. Hoje o parquinho está aguardando a galinha. Oi? Tá bom. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Um bom domingo para todos nós. Alguém poderia ver se a galinha já está pronta? Oi? Parece que parou, né, a chuva, né? Aí o pessoal fala que esfriou. Isso aí para mim não é frio não, viu? Vai esfriar ainda, não esfriou não. Tá bom? Irmãos, que Deus abençoe vocês, viu? Pois é. E um grande abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra para todos, viu? Para terminar minha despedida.